Boa noite a você, meu querido eleitor. Para mim é uma alegria muito grande estar com você mais em um podcast, mais em um papo de política, mais um programa. Eu sei que deu saudade, né, nesse período que ficamos longe, mas agora estamos retornando e, como você pode ver, Dara Camacho, que é a empresária da nossa cidade, está conosco aqui, né, para realizar assim o nosso podcast, o nosso programa de hoje. Mas antes, eu não poderia deixar de mostrar para você um dos melhores lugares em que você vai realizar assim a sua consumação na cidade. Aliás, o programa hoje exclusivo falando sobre isso também, mas daqui a pouquinho a gente já vai conversar sobre isso. Eu não posso deixar de começar a falar dela, Natália Coutinho e o seu espaço. Bem-vindo ao nosso cantinho, onde cada clique conta uma história. No estúdio Natália Coutinho, somos mais do que fotógrafos, somos contadores de histórias visuais, especializados em capturar os momentos mais preciosos da sua vida, com um olhar afiado e com um toque artístico. Transformamos simples instantes em lembranças que você vai guardar para sempre. Seja uma sessão de família cheia de amor, um retrato profissional que mostra sua essência, ou até mesmo aquele momento mágico em que a família se reúne para celebrar. Estamos aqui para transformar esses momentos em memórias inesquecíveis. Nosso estúdio é um espaço acolhedor, onde profissionalismo e paixão se encontram para criar imagens que transmitem emoção e autenticidade. Então, se você está pronto para eternizar esses momentos mais preciosos da sua vida de forma profissional e com um toque familiar, venha assim nos visitar. O estúdio, né, e o espaço Natália Coutinho fica na rua Pastor Abelar Suzano de Siqueira, número 25, na Cidade Nova, na sala 103, próximo ao Mercado do Liseu. E eu queria deixar aqui o telefone, o WhatsApp da Natália Coutinho, para você entrar em contato com ela e marcar assim os seus momentos mais preciosos da sua vida através de fotografias. O telefone é o 22 98817 6801, mais uma vez, 98817-6801. E o Instagram da Natália Coutinho é Natália Coutinho Fotografia. E pode ter certeza que você vai lá, vai olhar os trabalhos que a Natália tem feito até aqui e você não vai se arrepender. Então, corre lá e pode ter certeza que vai ser um momento marcante assim na sua vida. E nós não podemos deixar de falar também daquele que tem nos acompanhado também há um tempo. Eu estou falando do Jornada para Vencer, a sua escolinha de futebol gratuita na nossa cidade. Eu queria mostrar aqui, porque eu gosto de mostrar alguns equipamentos que o professor Beto, né, com uma entrevista, se você não viu, corre lá no YouTube, que já está postado lá, algumas coisas que ele deixou para a gente aqui, que o seu filho irá ganhar se você participar assim do Jornada para Vencer. Chuteirinha toda costurada, 0,800 que seu filho vai ganhar, uma bola de qualidade, tem lá no projeto, caneleira, fora isso, meião, entre outras coisas que você vai encontrar no projeto Jornada para Vencer. Então, eu queria te falar, aonde que é, Douglas? Campo do Itapuã Clube. Eu acho que todo mundo conhece, na Avenida Luiz Eugênio Monteiro de Barros. Exatamente. E a partir de qual idade, Douglas? A partir de 6 anos de idade, aos 17 anos, você já pode ingressar assim o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho no projeto Jornada para Vencer. Lá na secretaria do clube, né, secretaria do Itapuã, já tem uma pessoa especializada a partir de 8 horas da manhã. Exatamente, 8 horas da manhã, de 8 até as 17 horas, existem pessoas qualificadas esperando você, exatamente para fazer a sua inscrição. Então não perde tempo, seu sobrinho, seu filho, seu neto irá ganhar todo esse material que eu mostrei aqui para você, chuteira, caneleira, jogo de uniforme, e eu acho que aqui em Itaperuna eu nunca vi isso não, pelo menos de nenhuma escolinha de futebol não, e por incrível que pareça, de graça, exatamente de graça. Então aproveite essa oportunidade, dá um pulinho lá no Itapuã Clube e pode ter certeza que você vai se amarrar assim
com esse projeto Jornada para Vencer, driblando barreiras, vencendo no jogo da vida. Dara, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Para mim é uma alegria muito grande te receber aqui na nossa casa. E eu queria que você desse uma boa noite especial para quem está assim, nos vendo e também nos ouvindo. Boa noite, estou muito feliz em estar aqui para compartilhar um pouco da minha trajetória profissional com vocês e também incentivar, né, a geração de hoje a aprender o idioma, seja inglês ou espanhol. Isso é muito bom, pessoal, porque, de fato, né, às vezes você vê algumas pessoas, alguns colaboradores assim, do nosso programa. A gente sempre está anuncia uma coisa, anuncia outra, e às vezes passa batido, mas o nosso intuito é trazer assim, esses colaboradores também, para que de uma forma mais abrangente, eles realizem uma fala por parte disso que a gente está anunciando. Porque, de fato, cada um está no seu ramo, cada um, né, está no seu quadrado, como diz o outro, né? Então, assim, recebendo essas pessoas aqui, eles podem falar um pouquinho mais, né, sobre essa área em que vocês atuam. E eu já vou aproveitar esse gancho que nós estamos falando disso e te perguntar, quem que é a Dara Camacho? Meu nome é Dara Camacho, tenho 26 anos, sou a mamãe do Vicente. Antes de ser empresária, né, eu sou professora de idiomas, professora de língua inglesa, eu sou tradutora e intérprete internacional há um tempo já. E nessa caminhada, né, eu me tornei a proprietária do SES Itaperuna. Isso é muito bom, ó, tá vendo aí o currículo da Dara, né? Então, isso é muito importante saber, porque às vezes você pergunta de quem que é o SES, quem que é a empresária por trás do SES, por trás daquele CNPJ. É a Dara Camacho, tá joia? E Dara, eu queria que você contasse um pouquinho para nós sobre a sua trajetória até aqui, né? Eu sei que você, como você disse também, é professora, então seria interessante você falar um pouquinho sobre os lugares que você passou até você tomar assim a decisão de ter o seu próprio negócio. Chegou o tempo em que você falou, não, eu estou preparada, estou pronta para abrir o meu curso de inglês e espanhol. Conta para nós como que foi isso aí. Eu comecei a trabalhar muito nova, né? Eu tinha em torno de 16 anos e eu não comecei a trabalhar com idiomas, né? Sendo professora, eu tinha uma loja virtual e eu queria muito, 16 anos, eu queria muito ter meu dinheiro, poder ajudar algo em casa. Eu não venho de família de classe média alta, eu venho de uma família classe média, né? Nunca me faltou nada, mas eu não tinha luxos. Você queria a sua independência financeira, exato, né? Exato, eu queria minha independência financeira. Então, eu comecei com a loja virtual. Tive muito retorno com essa loja, mas eu já estava, né, no caminho do idioma, eu já estava cursando o idioma, a língua inglesa, até que eu encontrei um professor americano. E esse professor americano, ele dava aula, né, no curso que eu frequentava, e, particularmente, não era meu sonho aprender inglês. Não era meu sonho, mas o meu pai e minha mãe, eles sempre frisavam muito isso, né, que tanto eu quanto a minha irmã, a gente tinha que ter um idioma. Eu sou professora de inglês, a minha irmã é de espanhol, minha irmã é engenheira, e ela fala espanhol, né, fluente, e eu escolhi o inglês. Então, com esse professor americano, né, eu fui pegando a fluência, ele foi me ensinando um pouco mais sobre gírias, né, de uma forma mais tranquila, e também ele foi me ensinando sobre materiais, né, de língua inglesa, de aprendizado. E com isso passou o meu tempo, né, ali passou o meu tempo de curso, até que eu cheguei na hora de escolher minha faculdade. E quando meu pai me perguntou, né, o que você quer ser? Eu falei, eu acho que eu quero ser veterinária. Ele falou assim, não, por que você vai falar inglês com vaca e com boi? Cara, eu paguei um inglês caríssimo para você. E aí foi quando eu falei assim, poxa, pai, então o que eu vou fazer? Porque é isso. Ele falou assim, cara, sua mãe é professora. Você pode ser professora de idiomas e você vai ganhar bem mais. E aí foi quando eu falei, tá, eu não fiquei muito satisfeita com a ideia, né? A gente que é adolescente, a gente gosta um pouco de contrariar os nossos pais, não tem jeito.
Mas, mesmo assim, meu pai foi lá, me matriculou na faculdade, comprou meu material e falou, hoje é o seu primeiro dia, você vai. E aí eu fui. Assim, ao longo da minha trajetória na faculdade, eu fui aprendendo a gostar do idioma, a gostar de lecionar, né? Eu fui pegando amor por lecionar, e aí eu tive oportunidade. Com isso, eu interrompi a minha loja virtual e eu tive a oportunidade de começar a trabalhar como estagiária numa escola, num colégio, né, particular. E aí foi crescendo essa vontade de aprender a lecionar. Aprender e lecionar, sabe? Quando a gente trabalha com crianças, eu acho que fica tudo mais leve. E foi assim que eu comecei. Eu comecei trabalhando com crianças pequenininhas e eu fui aprendendo a gostar, vendo o resultado nas crianças. Porque, por incrível que pareça, hoje eu ouço muito assim, mas ele tem 4 anos, ele não vai aprender inglês. Ele vai aprender. E vai aprender bem mais do que uma criança um adolescente de 18 anos, né? Então, assim, eu fui aprendendo com essas crianças e eu fui amando o que eu fazia. Então, nessa trajetória, aí foi assim, eu comecei trabalhando como estagiária, depois eu virei professora mesmo de educação infantil, bilíngue, né? Eu conheci o método bilíngue e foi uma das minhas grandes paixões, porque eu gostava muito da vertente e eu queria trabalhar com isso. Trabalhei em diversas escolas e cursos, tive a oportunidade de me aprimorar. E, com isso, chegou a pandemia. Nessa época da pandemia, eu também adoeci. E foi quando eu recebi uma proposta de trabalhar online, como intérprete e tradutora internacional, fazendo reuniões simultâneas, né? E foi quando, assim, eu vi que a minha profissão, ela tinha se tornado algo que era o meu ganha-pão, mas também algo que eu amava, né? Isso, assim, foi muito bacana. Com isso, eu trabalhei, né, como tradutora, intérprete esse tempo. Nunca parei, ainda atuo hoje na área, gosto muito. O inglês é prática. Então, a partir do momento, né, que você para um pouco de praticar, você vai esquecer bastante coisa. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer é ter esse contato com a língua ainda, por mais que eu seja dona de um negócio. E, com isso, surgiu a ideia, né, com toda essa trajetória de ser dona do meu próprio negócio. Eu já estava estabilizada profissionalmente, né, eu já fazia o que eu gostava, já tinha escutado meu pai e minha mãe, que esse era o ponto... ponto-chave, né? O ponto-chave aí. Eu já tinha escutado meu pai e minha mãe. Então, com 25 anos, com 24 para 25, eu já estava estável profissionalmente, né? Eu já tinha uma boa profissão e eu já ganhava por isso. Foi quando eu quis ter o SES, porque eu queria, com toda essa minha bagagem, né, de bilíngue, método bilíngue, sistema bilíngue, bagagem de cursos, eu sabia que eu poderia oferecer algo que seria diferencial na região, algo de diferente. E aí foi quando eu falei, por que não, né? Por que não tentar? E aí foi quando eu escolhi o SES. Na verdade, sou uma franqueada, né? O SES ele é uma franquia. E tudo começou pela Luciana e pela Érica, que são as donas da franquia, que elaboraram o método próprio bilíngue, né, do SES, o sistema SES bilingual. E, com isso, também, nós temos um grande parceiro, que é o livro da Sungate, e todos os dois eles são desenvolvidos para conversação. Então, é um curso muito diferente de qualquer outro curso da região. Então, assim, o ponto-chave foi fazer continuar fazendo, né, o que eu amava, com esse plus de ser diferente, e também o que eu acreditava, que é o método da conversação. Amigo, de fato, juntou o útil ao agradável, né? Porque exato. Se você profissionalmente já estava estabilizada, você pensou e falou, não, então chegou a hora, eu me sinto pronta para ter meu próprio negócio. Isso. Né? Porque, assim, eu acho que todo mundo, num certo ponto, pensa dessa forma, né? Quando a gente age, não, chegou meu tempo, me sinto preparado, me sinto pronto para isso. Sim. E é exatamente o que você
acabou de dizer para nós, né? Eu sempre trabalhei em diversos lugares, né? Então, por mais que eu fosse tradutora e intérprete, eu dava aula para muitos brasileiros que estão fora do país. E com esses brasileiros, eu nunca usei livro de gramática, nada disso. Eu sempre usava o meu próprio método, meu próprio material, né? A apostila desenvolvida para eles. E eu ouvia muitos relatos, né? Dara, eu tô cansada de gramática. Nós entendemos, e eu sempre falava com eles, você precisa aprender a gramática para falar, mas você não precisa primeiro aprender a gramática, você vai aprender a gramática conversando. Sim. E foi a partir, né, desse pensamento meu que eu fui procurando umas franquias que desenvolvessem esse método baseado em conversação. Até chegar no SES, Até chegar no SES, então exato. foi toda uma procura, né? Isso. Não foi simples assim, pisquei o olho e achei uma, né? Não, eu fiquei mais ou menos procurando 2 anos até chegar no SES, na Matriz, né, que fica em Rio das Ostras, até chegar na Luciana e na Érica, e dar uma conferida, né, realmente, se era esse método que eu tanto buscava, porque com aulas particulares, né, era muito fácil aplicar, né? Mas eu pensava, eu queria algo maior, queria algo grande, né, e que fizesse a diferença aonde eu estava, que era na minha região. Né? Entendi. Eu acho interessante você falando disso aí, porque assim, o pouco que eu tenho estudado um pouquinho até mesmo sobre o SES antes de falar aqui ao vivo, e um ponto que me chamou muito a atenção, e você citou ele também, é que existem cursos para crianças a partir de 4 anos. Sim. Né? Então, assim, isso aí me chamou muito a atenção, porque de fato é o que você pegou e falou. Poxa, será que dá para aprender? E é o que você acabou de falar para nós, né? Até mais do que de uma criança na fase da adolescência. Sim. Né? Porque, de fato, cabeça fresquinha, exato, novinha, né? Então a gente já aproveita nesse ano. Então vamos colocar no curso de inglês para... Desde já, eu sempre falo aqui, soltando pro pai e para a mãe as primeiras palavras, né? Isso. E deixando, querendo ou não, o pai e a mãe orgulhosos, né? Com certeza. Baseado em vários artigos, né, ao longo da minha trajetória profissional e também estudantil, eu garanto que uma criança de 4 anos ela é apta para aprender a segunda língua. E ela fala com mais fluência, aprendendo juntamente com a língua materna. Entendi. E isso é cientificamente comprovado. E a criança ela vai aprender dessa forma, de uma forma lúdica, né? Ela vai aprender a partir dos 4 anos. Esse aprendizado ele vai ser eficaz se for aplicado de uma forma lúdica, e é onde entra o sistema bilíngue, né? O sistema bilíngue ele é totalmente diferente dos demais cursos que nós temos, porque ele entra aplicando matérias extracurriculares. Por exemplo, você leva o seu filho hoje para uma escola. Nessa escola é aplicado geografia, ciências, matemática. Lá, de 4 a 10 anos, nós trabalhamos com o sistema bilíngue, que o sistema bilíngue é ao mesmo tempo, né, a carga horária de um curso, mas nós ensinamos matemática, ciências, história, geografia para aquele aluno em inglês. Então, juntamente com o que ele está, claro, aprendendo na escola. Então, se o aluno ele chega da escola e ele sabe todo o mapa do mundo em português, obviamente a gente está seguindo também essa grade, né? Ele também vai aprender inglês, ou seja, ele vai ficar bilíngue, né, nas matérias. Isso se torna um método bilíngue. É muito interessante ele aprender de forma lúdica, né? Ele aprender na prática, fazendo aula de cozinha, fazendo aula de jardinagem, indo no laboratório, fazendo aulas de experiências, né? Nós temos no sistema bilíngue nós temos várias experiências como vulcão, como inseto. Tem vários insetos, né, no nosso laboratório lá, então eles colocam no microscópio e eles conseguem já falar aqueles animais em inglês, eles já conseguem fazer, né, ali a junção da frase. Isso é muito bacana, porque eles estão aprendendo de forma prática e de forma lúdica. Entendi. Isso é muito importante. E também, Dara, dentro da sua trajetória também, só para pontuar isso aqui, para me fazer a próxima pergunta, eu acho interessante a Dara abrir, né, o currículo dela para nós, porque, de fato, Dara, não foi algo
que acontece muito de algumas escolas. A pessoa entrou, se tornou diretor ou se tornou presidente de uma escola ou de um curso e, de fato, não tem um histórico por trás daquilo. Ah, não, o funcionário foi um funcionário bom para a empresa e eles colocaram ali. Mas, espera aí, qual que é a sua trajetória? Qual que é a bagagem que você tem? Sim. Né? Então, assim, eu acho muito interessante você expor isso para as pessoas, porque, de fato, a pessoa fica pensando, peraí, a Dara ela se tornou empresária, mas ela só comprou a franquia e colocou? Não, então é interessante demais você abrir isso para o nosso público, né, para o nosso ouvinte, justamente para a pessoa não pensar que é o que acontece com vários empresários ali. Entra com dinheiro, mas e o conhecimento? Sim. Olha, eu acredito muito que quando você entra, né, com conhecimento, com a sua bagagem para o negócio, é todo o diferencial. Hoje, né, lá no SES, eu tenho todo o conhecimento, né, todo esse conhecimento que eu tenho, eu passei para as minhas meninas, né, e principalmente lá existe todo esse conhecimento, desde o bilíngue até o curso, todo o curso voltado para a conversação realmente é um aprendizado eficaz e a gente vê que é notório. Quando você está de frente assim do seu negócio, quando você tem um conhecimento, então quando você é questionado, você consegue, né, rebater, você consegue conversar, você consegue explicar melhor, né? Inclusive, eu atuo na área de vendas lá. Então, sempre que... Eu nunca falo que eu sou a dona. Sempre quando a pessoa chega, eu, às vezes, estou na secretaria, eu estou na sala da direção, mas a secretária me chama, eu vou lá. E aí, sempre que eu apresento a escola, eu falo o que cada cômodo significa, as salas, vou conversando, vou perguntando sobre o aluno. E aí, eu lembro que sempre no final a pessoa vira e fala assim: nossa, a dona deve ter muito orgulho de você, né? Aí eu viro e falo assim, deve sim, obrigada. Aí no dia, às vezes na aula experimental que a pessoa vem e fala assim, oi, tia Dara, aqui não tem caixinha de sugestão, de elogio para deixar aí, não? Aí eu falo assim, não, pode falar com a dona. Aí ela fala, então chama aí. Aí eu viro as costas e falo assim, pronto, pode falar com a dona. Aí ela fala, ué, você que era dona, tia Dara? Eu falo, É interessante porque, de fato, você domina muito bem o assunto. Né? Assim, em vista de fazer uma pergunta, já está na ponta da língua para você responder através da bagagem que você já vem trazendo junto de você. Né? Não é só um investimento financeiro, né, que você investe. Eu acredito que você tem que investir conhecimento. Antes de qualquer coisa, né, eu busquei fazer a graduação. Eu tenho uma graduação, eu tenho 3 pós-graduações, todas voltadas para principalmente a área de criança, que era o que eu atuava. Tenho as minhas certificações internacionais, que hoje, inclusive, eu aplico no curso, né, o TOEIC e o TOEFL. Então, são certificações internacionais importantes para que você tenha. Então, assim, toda essa bagagem que eu tenho, eu tento passar para as minhas crianças, eu tento passar para os adultos que passam lá, com a certeza de que eles vão sair de lá fluentes, né? Que é o principal objetivo. Isso é muito importante, porque juntou o útil ao agradável, né, e se tornou, assim, esse curso que tem trago muita credibilidade assim, para a nossa cidade. Né? Sim. Dara, dentro do seu histórico, né, da sua trajetória, existiu alguma coisa que te marcou? Algo que te marcou na sua trajetória nesse período que você contou para nós? Eu não queria, né? Como eu te falei, eu não queria ser professora. Né? Eu achava que eu não iria saber lecionar. E na minha cabeça de adolescente, o que eu achava? A gente tem que ter dom, a gente já tem que nascer com esse dom, a gente já tem que ter essa vocação. Hoje eu já acho o contrário. Hoje eu acho que a gente pode tentar e o dom, ele vai vir, né? Ele vai aparecer. Né? A gente não nasce necessariamente com isso. E eu lembro que eu dava aula particular em casa, eu tinha alguns alunos crianças particulares, assim, e eu dava aula para brasileiros fora do país. Foi quando, em uma das aulas online que eu fiz com um aluno, ele falou, Dara, eu tenho um negócio para te falar e eu estou muito contente, porque foi a primeira vez que hoje eu consegui fechar um negócio com um americano. E eu fechei baseado em tudo que você falou comigo. E ele falou assim, e no final nem eu acreditei que eu estava falando inglês.
E nem acreditei que ele estava entendendo. E quando eu terminei, ele falou em inglês, né, negócio fechado. E aí ele falou assim, Dara, até agora eu tô assim, anestesiado, porque, cara, eu tô aprendendo a falar inglês e eu não sabia. Aquilo ali foi o melhor feedback, foi uma coisa muito marcante, porque nem eu estava confiante que eu saberia, né, aplicar, saberia passar esse conhecimento que eu tinha do idioma para outra pessoa. E dali em diante, eu soube que esse era o meu dom, eu soube que eu tinha pelo menos vocação para isso, e eu fui trabalhando em cima. Que bom. Assim, é um marco literalmente, né? Porque você vendo passo a passo em que você foi dando, e literalmente uma pessoa te passar um feedback por um negócio fechado através daquilo em que você já tem mostrado para ele, né? De fato, é algo, tipo assim, totalmente marcante. Aí eu lembro que depois que ele recebeu o dinheiro, né? Ele falou assim, ô Dara, eu tô te mandando $500 a mais, que é uma forma de agradecimento. Aí eu falei com ele, não precisa e tal, fica tranquilo. Ele falou, não, eu tô te mandando porque não é qualquer pessoa que faria isso por mim, não é qualquer pessoa que me ensinaria dessa forma, com paciência. Ele que já era uma pessoa mais velha. Aqui no Brasil, ele não finalizou, né, a série dele. Eu acho que, se eu não me engano, ele tinha parado na 5ª série aqui no Brasil. Ou seja, ele não tinha finalizado, né, o estudo dele aqui no Brasil. Ele foi lá para fora tentar a vida dele. Ou seja, ele tinha muitos problemas com a língua portuguesa. E ele conseguir falar, né, naturalmente, conseguir fechar o negócio para a companhia dele, foi algo que deixou, assim, para mim, me deixou marcante, porque ensinar, eu aprendi que ensinar não é só, assim, você entrar na sala de aula, lecionar, dar a sua aula e bye-bye para os alunos. É você também ajudar, né, na construção daquele aluno. Isso é muito importante, você ajudar pessoas. Às vezes, nem sempre você entra na sala de aula contente, feliz, mas a gente sempre tem que olhar para cada indivíduo que está na sala de aula e saber como tratar. E eu acho que lecionar é ajudar as pessoas. E, de fato, assim, todos têm a sua personalidade. Nem todo mundo nem todos são iguais, né? Então, você fazendo isso aí, de fato, você ter o dom de ensinar. Né? Porque, como você disse, o professor que chega dentro da sala de aula, escreve no quadro e deixa do jeito que está, automaticamente vai ter um ou outro que vai aprender. Não são todos, né? Então, assim, isso aí eu já tive professores, inclusive, que, assim, sabiam demais. Tinham uma carga fora do comum. Mas não sabiam passar. Exatamente. Então, é isso que eu sempre bato hoje com as minhas meninas. Todo conhecimento que vocês têm, repassem para frente. Compartilhem, né? Compartilhem, ensinem e, principalmente, ajudem aquele indivíduo a se construir. Porque vocês podem ter certeza, ele sair daqui hoje aprendendo o do e o does vai fazer total diferença para ele ali na frente. E ele aprendendo da forma que é aplicada a metodologia. Correta, né? Correta, exatamente. E sem falar também, né, Dara, que assim, através de um curso de inglês, através de um curso de espanhol, vai ser meio que um reforço escolar. Para falar a verdade, é algo invertido, né? No colégio vai ser algo limitado, mas no curso eles vão explorar muito mais a língua. Né? E conciliando o colégio, né, assim, com as séries que vão chegando através do curso, né, vai se tornar até mesmo uma facilidade por parte deles, né? Olha, eu posso te falar por experiência própria. Eu que cursei, né, cursos que tinham muita gramática e que eu não consegui, na época, sair de lá falando fluente, foi como eu te falei, eu tive a ajuda desse professor americano, que ele me indicou livros, né, me indicou metodologia e me ajudou muito a desenvolver essa metodologia baseada em conversação. Para poder dar aulas particulares, eu te digo, eu cheguei num ponto que, na minha época de adolescente, o curso ou a escola, para mim,
era a mesma coisa. Eu não conseguia absorver o conteúdo porque o conteúdo ele era sempre o mesmo, é verbo to be. Então, era sempre o mesmo. E para mim já não fazia mais diferença. Então, assim, era uma coisa maçante, era uma coisa chata de aprender, era maçante. Eu já não tinha mais interesse em ir nas aulas. Eu realmente só concluí o curso por conta do certificado, que na época era importante para mim. E foi só por isso, mas fluente mesmo, eu fiquei por outros meios, principalmente por conta da conversação. Não é muito válido se você aprende a gramática, mas não sabe aplicá-la. É válido se você consegue aplicá-la. Sabe, por exemplo, na época eu sabia te explicar o que seria o verbo to be, mas eu não sabia aplicá-lo na conversação. E isso não era válido, né? Para mim não era válido. E com esse professor americano, eu tive a oportunidade de aprender, né? Inclusive, o material que ele me passou é o que eu trabalho no meu curso hoje, a metodologia da Sungate, a editora Sungate é o que eu trabalho hoje. Então, assim, esse método de gramática hoje já está muito ultrapassado. Entendi. E, de fato, assim, o que deu para perceber na conversa, e até mesmo nisso que você passou, é que você viu um meio mais fácil, né, e sustentável, didaticamente falando, para que aquelas crianças, ou até mesmo aqueles adolescentes, ou os adultos que vão estar aprendem em uma certa facilidade. Por quê? Hoje, quando a gente fala sobre curso de inglês e espanhol, parece que paira uma nuvem escura sobre a nossa cabeça, não é isso? Eu não vou conseguir. Mas de fato... mas eu tô velho. Mas de fato, assim, você nem sabe se você vai conseguir ou não, e já tá falando, né? Então, assim, eu achei muito importante, porque você entendeu isso. Porque tem alguns lugares que não entende. Entendeu? Tem alguns lugares falando, vou matricular meu filho... E tá bom, e deixa quieto. Mas não é da forma que você disse, que você descreveu para nós nessa noite. Você entendeu de fato essa necessidade das pessoas e está colocando em prática não só na conversação, mas também através do material. É todo um conjunto, né? Tanto a questão de você saber o que você está fazendo, né? De você ser estudado o suficiente para você entender isso, mas tanto a questão também de você tratar cada indivíduo particular, né, particularmente assim, e principalmente de forma humanizada. Eu acredito que você tendo esses 3 pontos a seu favor, a pessoa ela aprende, ela sai fluente. Perfeitamente. Dara, nós vamos partir para o próximo bloco do nosso programa, que a gente sempre denomina como ponte, né? Que é através da pessoa que nós estamos entrevistando com os nossos ouvintes, né? Com aquelas pessoas que estão nos assistindo, né? Então o programa faz essa ponte e assim eles realizam algumas perguntas para você. Tivemos algumas perguntas dentro do curso também, e eu acho que é muito interessante você esclarecer para as pessoas que estão em casa cada pergunta que foi feita. Sim. E a primeira delas é: qual é o tempo de formação do curso, que seja ele inglês ou espanhol? Queria que você explicasse um pouquinho para nós sobre isso aí. Então, tudo depende do tempo que você entra, da sua idade. Uma criança hoje de 15 anos entrando, ela termina em 3 a 4 anos, né? Isso a gente fala em 3 a 4 anos fluente. E nós temos lá outros cursos para caso a pessoa queira, né, continuar, mas fluente ela sai em 4 anos. Porém, se você começar com 4 anos de idade, se você colocar seu filho, né, mais novo, o tempo ele é um tempo maior, né? É um tempo entre 6 anos, 5 anos aí que a criança ela vai levar. Mas, a princípio, são 4 anos. Já o espanhol é 3 anos, a média. O espanhol, ele não tem... Ele, assim... Eu não sei, a minha irmã que me perdoe, né? Eu não sou fluente em espanhol, mas pelo que eu conheci, né, trabalhando, é algo mais parecido com a nossa língua, então é mais básico de ensinar, né? Então é mais rápido também. O aprendizado é mais fácil. Né? É mais fácil, exatamente. Então, aqui, ó, você que nos assiste e já tem o seu filho a partir de 4 anos, já pode colocar lá, né, no SES, e pode ter certeza
que o orgulho dele vai... Ó, você não vai se arrepender, hein? Escuta o que eu tô te falando. Na hora que a pessoa ouvir I love you, daddy, Acabou. Coração desmancha e falar assim, deixa lá. Vamos deixando até o período que for necessário, né? Exato. Dara, vamos à segunda pergunta. Chegando no curso, já vai ter uma turma. Para minha faixa etária, eu tenho 20 anos a pessoa que mandou essa pergunta. Então, Douglas, sim, turmas nós montamos a todo momento, né? Nós sempre estamos ali montando turmas, mas vale, assim, deixar bastante frisado que quando a pessoa chega até nós procurando um curso, a gente, primeiramente, oferece a aula experimental. E a aula experimental, ou ela tem em qualquer turma que esteja disponível dentro da semana, dependendo do nível dela, né? Se for uma pessoa básica, a gente coloca. Ou até mesmo uma aula VIP experimental, para que a pessoa possa observar o método, né? Mas logo após, a gente faz uma pesquisa com a pessoa sobre a questão da personalidade dela, como que porque cada turma ela é fechada com personalidades iguais. Não adianta eu vou dar um exemplo aqui de adolescentes, tá? Não adianta eu colocar um adolescente, 5 adolescentes muito faladeiros dentro de uma sala e 5 muito quietinhos, que não vai dar certo, né? Não vai ter aprendizado, não vai ter ali uma turma boa, não vai fluir. Então, ali a gente faz toda uma pesquisa de campo, que foi quando eu te falei, né, que a gente tem que trabalhar de forma humanizada. A gente faz uma pesquisa de campo, a gente conhece aquele aluno, a gente testa algumas turmas que estão em aberto com esse aluno, a gente pede para ele vir, né, testando essas turmas para a gente ver se é o que ele vai se encaixar. E, com isso, a gente coloca ele na turma. Se nenhuma dessas turmas que eu tiver em aberto se encaixa com a personalidade dele, com o tempo dele, a gente abre uma nova e coloca alunos dentro dessa turma. Perfeitamente. Então, você que tem 20 anos, é só você procurar a Secretaria do SES, que tem turma para você. Nunca é tarde para iniciar. Nunca é tarde, perfeitamente. Dara, vamos lá. Tenho assistido o podcast do Douglas e ele anuncia R$ 99,90 por mês. Isso é verdade? Lembrando que queria te agradecer por estar assistindo e você vai ouvir da boca da proprietária, tá? Então, da boca dela. Você não acredita em mim? Brincadeiras à parte, mas ela vai explicar um pouquinho para nós sobre isso aí. Nós trabalhamos com essa campanha de R$ 99,90 durante um ano. Foi uma ótima e uma excelente campanha, né? O objetivo dessa campanha não era que a gente enchesse as salas, era que o SES ele ficasse conhecido e, principalmente, por mais que a pessoa não fechasse, ela fosse lá conhecer a nossa metodologia, que é diferenciada da região. Então, essa campanha de R$ 99,90 ela ficou ativa por um ano. Nós fechamos essa campanha se não me engano, há um mês atrás, porém, nós ofertamos para alguns parceiros, né, alguns parceiros nossos, panfletos, ou também, né, alguns parceiros que tenham influência a disponibilizar essa campanha de R$ 99,90. Então, se você está vendo pelo podcast, você pode ir lá na nossa secretaria, nos procurar, falar que você viu pelo podcast a campanha de R$ 99,90 por um ano, a mensalidade e o material a preço de custo, matrícula isenta, que nós te ofertaremos esse desconto. Agora, se você chegar lá, não conhece o Douglas, não conhece nenhum dos nossos parceiros, nós vamos te oferecer, claro, as nossas mensalidades com alguns descontos, mas nada bate o desconto de R$ 99,90. Vou parar a entrevista agora, então. Isso aí ela tá fazendo aqui no podcast. Tô parando. Tô parando a entrevista para falar com você. Não perde essa oportunidade. Vai lá. Não, eu vi o Douglas, eu vi a entrevista com a Dara. Tô vindo pelo Papo de Política e vamos manter. R$ 99,90. Mas só vale se for pelo podcast, tá? Da boca da própria Dara. Então, não perca tempo, aproveita a oportunidade. Você que está me assistindo, que tem seu filho, sua filha, papai, mamãe, perde tempo não. Né? O que é? Desculpa o termo,
Mas o que é R$ 99,90 nos nossos dias atuais? Né? Exato. Como você pegou e falou, na época em que você foi estudar, na época em que eu precisei de estudar também, era caríssimo. O meu pai finalizou o curso pagando R$420 a mensalidade. Caríssimo. E hoje R$ 99,90 não é nada comparado ao curso que seu filho vai fazer. Né? Todo um aparato do que a Dara está falando conosco aqui. Então, perde esse tempo, não. Vale salientar que, independente se você paga, né, o R$ 99,90, que é o nosso desconto, né, para os nossos parceiros, ou se você paga a partir de R$ 169,90, que são os nossos novos valores lá, você tem direito a várias aulas. Né? Uma é a aula de 2 horas, que você tem direito, que é a aula que a gente fala, que é a aula que a gente utiliza o material. O material nosso, Douglas, ele assim, é um norte. Né? Você pega ali o norte para a conversação e a professora inicia a conversação, bem dinâmica, descontraída, e o material, além disso, ele também é usado para a prática. Então, após você ter feito a conversação ali, você vai lá e vai anotar algumas informações que foram passadas em aula. O importante é você sair com as 4 habilidades, né, por iguais ali: ouvir, falar, ler e escrever. Então, assim, tudo isso é feito em uma aula. Já nós ofertamos também o Help Out, que é uma aula de ajuda. Por exemplo, se a professora lá passou uma gramática na aula e você não compreendeu, você marca um horário na nossa secretaria. Toda sexta-feira o Help Out, e é um horário marcado. Você tem 1 hora com a professora, sozinho, para você poder desenvolver aquela gramática ali que foi feita em sala de aula e você não compreendeu. E ali a professora, ela te reexplica, ela te pergunta, né? E ela vai ali fazer vários questionamentos para você poder compreender aquela gramática. E também nós temos a aula de conversação, que a gente chama de Conversation Class, que essa aula é de 40 minutos a 1 hora, uma vez no mês. Essa aula, ela aborda assim, vários temas diferentes, né? Vários temas atuais, como, por exemplo, festivais internacionais que acontecem, algum cantor famoso, cidades, viagens. Então, são todo o seu nível, por exemplo. Não é só a sua turma. Suponhamos que você está no básico. Então, todo mundo do básico vem para essa aula, né? Se inscreve, porque também é agendado. Vem para essa aula, se inscreve, e aí você fica no mesão, que acontece no nosso laboratório, você fica no mesão, e ali a professora, ela faz a conversação com você. Então, todas essas aulas, essas 3 aulas, elas são ofertadas tanto por R$ 99,90 ou por um outro, né, valor que seja, a gente chama valor de balcão, né, desconto de balcão. E assim, todas essas 3 aulas a gente chama de uma aula obrigatória e as 2 outras extras, mas a gente sempre fala para os nossos alunos: façam todas as aulas que a gente disponibiliza, usufrua de todos os conteúdos, usufrua de tudo que a gente disponibiliza para vocês, porque a gente está aqui, a gente não quer só o saber, né, do dinheiro, né, do responsável. A gente quer o resultado. Para nós, o que conta mais é o resultado. Quando a gente lançou essa campanha de R$ 99,90, eu lembro que eu mesma estava lá na frente, no balcão, e eu ouvia muita gente questionar assim: nossa, só R$ 99,90? E eu lembro que ficou marcado um pai que ele falou assim comigo: tia, eu estou colocando minha filha aqui, mas se em 6 meses ela não aprender, eu tiro ela. Em 3 meses, ela gabaritou a prova da escola, nunca parou de gabaritar, ela sempre continua gabaritando a prova da escola dela. É uma aluna de escola particular. Antes ela não gabaritava, antes ela não tinha nota boa no inglês. Em 3 meses, ela gabaritou a prova, ela gosta, ela usa ela usa tudo que nós ofertamos para ela. E o pai, esses dias que ela fez 6 meses, ela não tinha feito, eu lembro que ele falou assim comigo: tia, sempre deixa a vaga dela guardada, porque ela não sai daqui antes de completar o avançado dela. Isso é ótimo. Isso é ótimo porque é o que você falou. Infelizmente, algumas empresas visam só lucro e finanças. Exato. Né? Mas é o que você pegou. Você está em busca, assim, de resultados. Né? Exato. Dara, próxima pergunta. Tenho 40 anos. Tem turma para mim? Até para 120. Ixi, olha. Até para 120 anos. Eu sempre digo, nunca é tarde para começar. E foi como eu te falei, Douglas.
nós visamos as nossas turmas por desenvolvimento. Então, antes a gente faz o mapeamento do aluno para saber qual turma encaixá-lo. Muita gente que é mais velha, né, de 40 anos, eu tenho um senhor lá que tem 60 anos. Muita gente mais velha, assim, não gosta de ficar com pessoas novas. Isso nós respeitamos e por isso mesmo que há o mapeamento na hora da matrícula, para a gente saber o tipo de turma que você pode ficar e que você vai se sentir bem. Porque a ideia das nossas aulas não é deixar você retraído ou com vergonha porque um aluno ou outro é mais novo e aí tira onda da sua cara, nada disso. É simplesmente você aprender de forma leve, de forma tranquila, de forma humanizada, o idioma, o segundo idioma. E de você sair de lá fluente. Esse é o nosso objetivo. Isso é muito importante, porque, de fato, assim, entrega o que literalmente promete, né? Sim, então, seja por R$ 99,90, seja por R$ 169, seja por 200. Perfeito. A gente entrega o resultado. Eu sempre falo que nós dividimos a responsabilidade 50-50. Você faz a sua parte que nós destinamos. Dever de casa, exercícios, alguma dinâmica em sala de aula, as aulas extras, e aí você entrega o resultado para a gente. Faça a sua parte que eu vou fazer a minha. Exatamente. E aí vem o resultado, isso é certo. Isso é muito bom. Dara, vamos à última pergunta. Onde fica a sede do curso para realizar, assim, a minha inscrição? Então, assim, eu queria que você até mesmo aproveitasse de falar aonde que é a sede, mas também mostrar para nós toda a sua estrutura, né? Tudo que você tem lá, igual você citou aí por várias vezes, os laboratórios e tal, enfim. Então, assim, aproveite essa oportunidade de mostrar onde que é a sede, mas também de falar toda a sua estrutura que você tem lá. Hoje nós ficamos localizados na rua Licide Castro Pereira, a famosa pipoca do centro. Quem não gosta daquela pipoca, não é mesmo? Todo mundo. Nós ficamos muito bem localizados. Número 109. Se não me engano, é atrás do fórum. Antigo né? fórum. É o antigo fórum, isso. É uma rua atrás do antigo fórum. Ali nós temos toda a estrutura de laboratório. Nós temos laboratório de robótica, laboratório de ciências. Nós temos salas separadas, né? Nós temos a sala do sistema bilíngue. Hoje nós contamos com o sistema bilíngue de 4 a 10 anos. E essas salas elas são devidamente separadas. E nós temos também as salas do sistema da Cengate, que é para a galera mais velha, né? De 11 anos aí em diante. Nós contamos também com um pátio amplo, com uma cantina, aulas de cooking class, aulas de laboratório, jardinagem, né? O sistema bilíngue ele te oferece uma forma bem lúdica, né, e criativa de trabalhar. Então nós também temos lá aulas de jardinagem que as nossas crianças amam, projetos, é muito bacana. E com isso nós também temos a nossa sala lá de VIP, né, que nós trabalhamos também com o método VIP para quem tem uma certa pressa, não quer, né, também ficar em turma, nós ofertamos o método VIP. Perfeitamente. Dara, eu queria que você aproveitasse também esse momento e, assim, gostaria em particular de perguntar qual conselho você, como professora, né, e empresária nesse ramo, daria para essa geração que está aí, ou até mesmo para os pais e mães, né, dessa geração que estão chegando até nós agora. Então, assim, qual que é o seu conselho, né, como professor e também como empresária, já que você domina muito, né, o assunto dentro desse ramo, qual que é o conselho que você daria para essas pessoas que estão nos assistindo agora? Então, principalmente, faça o segundo idioma, né? Aposte no seu filho, leve ele para conhecer a estrutura, principalmente do lugar que ele vai estudar. Inclua ele nessa decisão, né? Não basta só ir lá, fechar com a gente, conhecer o nosso espaço e falar, ótimo, vamos fechar, tia. Não, não é assim. Leve ele, inclua ele nessa decisão. Leve ele para uma aula experimental, principalmente, para conhecer o lugar que ele vai estudar, que ele vai aprender o segundo idioma. E está comprovado em artigos, né, em estudos, que o segundo idioma, você tem a oportunidade de fazer com que o seu filho ganhe mais, ganhe em dólar, trabalhe em grandes empresas, né? E, assim,
Muita gente passa por lá, eu conheço muita gente, muitas histórias, e principalmente eu vejo o quanto o segundo idioma oferta uma vida melhor para as pessoas, para os profissionais, né? E isso está cientificamente comprovado aí em artigos. Seja você trabalhando embarcado, seja você que trabalha também presencial, ou você não quer o sistema presencial, quer o sistema híbrido, online, nós ofertamos todos esses pacotes lá. Perfeitamente. Eu acho, e um ponto que eu só vou complementar o ponto em toda a fala que a Dara fez, um ponto interessante. Não perca tempo. Né, Dara? Exatamente. Porque, de fato, assim, você que já tem seu filho a partir de 4 anos de idade, e que tem essa oportunidade de ouro, né? Que isso é uma oportunidade de ouro, pessoal, tá? Pelo podcast que você indo. Mas, assim, enfim, do que a Dara falou, pelo R$ 99,90, mas mesmo R$ 169,90, entregando todo esse conteúdo, entregando toda essa bagagem, né? E assim, mostrando já em realidade o que já aconteceu na vida de outras pessoas, em que mudou a vida de outras crianças. Sim. E você vendo e participando disso tudo, você ainda está perdendo tempo? Não pode fazer de maneira alguma, porque de fato você precisa aproveitar, né, o início da caminhada dos seus filhos. Exato. Aproveitar a mentezinha fresquinha, pronta para aprender alguma coisa, porque a gente sabe muito bem, que hoje as redes sociais têm muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. Claro. Tem muita coisa que, tipo assim, vai partir a cabeça da criança para outro caminho, para outro lado. Uhum. E, de fato, não é isso que nem um pai e nem uma mãe quer. Mas quer, sim, que mantenha eles, assim, tendo um crescimento, né, em questão do seu desenvolvimento para o futuro. Né? E esse é um grande passo. Né? Então, por favor, não perca tempo mais não. Tá bom? Ô, Dara, e eu queria te pedir para que você olhasse agora para as nossas câmeras, nem parece, mas já foi 1 hora. Nossa, rápido, 1 hora, né? é um bate-papo, né? Tem gente que fica com medo de vir aqui, mas não precisa ficar com medo, é tranquilo, né? É tranquilo. Então, 1 hora de bate-papo, de trocar de ideias. Eu queria que você olhasse para as nossas câmeras agora, 1 minuto, nas suas considerações finais. Primeiramente, gostaria muito de agradecer, Douglas, a oportunidade, né, de ser ouvida, principalmente de estar aqui falando um pouco da minha trajetória, falando um pouco também do meu negócio. Né? Empreender no Brasil não é fácil, mas principalmente sendo mulher. Então, estar aqui onde eu estou, eu fico muito feliz e passar também conhecimento, principalmente conhecimento. De forma humanizada, de forma tranquila. Eu acredito muito no ensino do idioma, principalmente que você saia do meu curso lá fluente. E pode ter certeza, Dara, que vão toda essa entrevista, né, todo esse bate-papo vão agregar pessoas. Sim. Pessoas vão gostar de estar junto de você e vai ver que o resultado automaticamente, né, vai chegar. Eu queria agradecer a você por essa noite, né, por esse bate-papo. Fique muito bem à vontade em voltar no nosso podcast, as portas estão abertas para você. Tá, Jorge? Eu queria agradecer a você também por mais uma noite estar aqui conosco, mais uma vez junto de nós. Nós estamos acabando de fechar mais algumas entrevistas para a próxima semana e eu não posso deixar de falar com você que nós ainda vamos continuar mantendo esse lugar aqui, um lugar para todos, para vincar, dar voz, né, para ouvir e também para ser ouvido. Então, continue com a gente, né? E se você quiser e você perdeu alguma coisa, nosso canal do YouTube, Papo de Política com Douglas Souza, vai lá, curte, compartilha, né? Vai lá, ó, dá uma clicada naquele sininho lá, para cada vez que postar um vídeo, né, aparecer para você lá, tá bom? Então, Dara, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Tá bom? Quero que, assim, te desejar que Deus abençoe na sua caminhada, na sua jornada, né? Na sua história. É uma história linda que passou para nós aqui nessa noite. Creio que, dando continuidade, assim, né, no seu curso, creio que vai agregar muitas coisas e, principalmente, a sua história através da história de outras pessoas também. Tá joia? E, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe você, a sua vida. E nós queremos, mais uma vez, manter esse lugar um lugar para todos. Um abraço, fiquem todos com Deus, uma boa noite. Tchau, tchau.